Amigo assinante da TV Brusque, estamos voltando com o programa Dirley Silva, recebendo aqui o coordenador regional do SEBRAE, o Alcides Cláudio Sgruti Filho. O Alcides vai fazer um balanço sobre a instituição SEBRAE em 2015 e já projetando 2016. Estamos no mês ainda de novembro, mas vamos já tentar mais ou menos colocar para o amigo assinante da TV Brusque quais foram as atividades do SEBRAE neste ano. E em meio a esse problema econômico do Brasil, será que o SEBRAE vai continuar trabalhando como neste ano de 2015 no seu início, especialmente se vai cumprir suas metas? É o que vai responder para a gente aqui o nosso amigo Alcides. É um prazer tê-lo aqui no programa, Alcides. Prazer, Dirley, prazer estar aqui junto, trazendo informações para a TV Brusque e para os nossos telespectadores. Dizer que o SEBRAE ele vem atuando fortemente em todos os setores. O SEBRAE hoje está trabalhando em cima de uma abrangência territorial que seria a abrangência da Coordenadoria Regional da Foz do Itajaí. Esta coordenadoria, a gente está atendendo 19 municípios, onde estão inseridos os nossos municípios aqui da nossa microrregião, que seria a Brusque, Guabiruba, Botuverá e Nova Trento. Também a coordenadoria, ela tem as agências de atendimento. Nós temos uma agência aqui na cidade de Brusque, que atende a nossa microrregião. Nós temos a agência na cidade de Tijucas, que pega o Vale do Rio Tijucas e também pega a Costa Esmeralda. E nós temos a agência de Itajaí junto com a coordenadoria, que pega Itajaí para cima, Camboriú e automaticamente até Luiz Alves e vai até Pissarras. Então essa é a abrangência da nossa coordenadoria regional. Como é que se deu a tua chegada no SEBRAE? Como é que foi o teu início aí na instituição? Já está há quanto tempo na coordenadoria? Eu estou no SEBRAE já há 26 anos. Em outubro agora completou 26 anos. Eu comecei no SEBRAE quando era SEAG, que era uma prestadora de serviço do governo do estado. E aí a gente começou, na verdade, como um estagiário. Na época, o governo do estado estava necessitando de fazer alguns trabalhos em termos de desenvolvimento socioeconômico municipal. E aí surgiu essa oportunidade de eu inserir nesse quadro do antigo SEAG, e nesse meio período aí de 2 anos, quando eu estava no SEAG, já começou a passar o SEBRAE, na verdade com C, e depois entrou o SEBRAE com S. Bom, esse cenário econômico que comecei a falar aí, o Alcides, é um cenário que tem um misto de preocupação e desânimo, né? São coisas que caminham juntos. Isso de alguma forma freou na tua avaliação os empreendedores e especialmente a própria instituição? Pelo contrário, como a gente trabalha com futuro empreendedor, futuro empresário, né? E com esse problema da economia em si, tem muitas pessoas que estão saindo das grandes empresas e automaticamente estão procurando alguma coisa para ele montar. Só que esse é um momento que você também tem que ter um pouco de cuidado. Antes de você montar seu próprio negócio, você tem que realmente buscar a informação. Não seja uma pessoa aventureira, né, de ir pela emoção e não pela razão. Você tem sim que estudar o máximo possível de que você vai montar. Não adianta você, eu sei comprar, mas você também tem que saber vender. Você também tem que saber administrar. Então, isso tudo você tem que ter um cuidado, né? Então, existe uma demanda maior, sim, para o empreendedor individual e automaticamente para aquelas pessoas que querem montar sua própria empresa. Agora, existe o problema econômico, que você também está acontecendo de algumas empresas buscarem, né, outra forma de atividade, porque estão enxugando a economia em si, né? E as empresas automaticamente estão buscando ferramentas para que ela possa diminuir as suas despesas, né? Então é aí onde vem a terceirização,
né, que as empresas maiores começam a terceirizar alguns setores, né, que, na verdade, você pode fazer isso, né, buscar alguns setores que possa reduzir custos. Quando se fala em terceirização, em empresas que deixam de trabalhar com determinado, não produto, mas determinada figura dentro do esquema dela, né, dentro da estrutura dela, e acabam terceirizando isso baseado em custos. Eu conheço alguns empresários de hoje que deixaram de trabalhar em grandes empresas e foram prestar serviços para essas grandes empresas daquilo que eles já faziam dentro desta empresa. Exatamente. Isso é um fenômeno comum aqui na nossa região? É muito forte na nossa região isso. Só que a pessoa que quando ela vai fazer isso, essa terceirização, ela tem que ter o máximo de cuidado, porque ela não pode só terceirizar para aquela única empresa que ela saiu, que ela era funcionária. Pelo contrário, ela é uma empresa, então ela tem os seus custos e suas despesas, certo? E se por um acaso, como você foi um funcionário daquela grande empresa, daqui a pouco a grande empresa não quer mais o teu serviço, como é que fica? A tendência daí, dessa empresa que montou, essa pessoa que montou a sua empresa, né, a tendência também é ela quebrar, porque ela tem um ganho só. O objetivo, na verdade, de quando você começa a se desligar de uma grande empresa, monte seu próprio negócio, você tem que analisar. Você tem que analisar que você não pode só ser fornecedor de uma empresa só, você tem que buscar mais empresas para prestar o seu serviço, certo? Porque quanto maior que você tiver o canal de entrada de recursos e de serviço, a tendência é você permanecer no mercado e crescer. E daí você não corre o risco de quebrar. Se a grande empresa para de produzir, para de vender, a primeira coisa que ela vai fazer é diminuir as suas despesas. E onde que ela vai diminuir? É na terceirização. Mas você está falando isso numa situação atual ou a gente pode lembrar que sempre foi assim? Não. Ao longo da história? Não é uma situação atual, é uma coisa que sempre aconteceu. Então isso é um alerta que a gente faz. É a informação que a gente entrega para essas pessoas que estão nos procurando. É que eu fico imaginando o seguinte, Alcides, não vamos citar nome de empresa, mas vamos lá no ramo da metalurgia. O cidadão lá trabalha 10, 15, 20 anos nessa determinada empresa do ramo da metalurgia. De repente, o empresário, proprietário daquela empresa, não quer mais continuar com... Ele vai buscar um fornecedor para aquele serviço fora. Do ponto de vista econômico, para ele é mais rentável ele terceirizar. Sim, exatamente. Entra num acordo com aquele cidadão e diz, olha, tu vai lá trabalhar para nós, mas quase sempre esse cidadão, esse trabalhador que deixa de ser empregado e passa a ser empresário, ele busca essa informação junto a um canal como o Sebrae, já buscando e procurando também ampliar o seu leque de Nem sempre nos procuram. Algumas pessoas nos procuram, sim, para a gente fazer essas orientações para ele. Mas a maioria... Você tem casos aí, você tem exemplos, você não precisa citar, mas você sabe de pessoas que não procuraram e não deu certo? Sim, tem. Ou daquele que procurou e vocês alertaram para esse risco aí de não fornecer somente para uma empresa? Existe muita gente que faz isso, entendesse, né? E nos procuram para saber quais são os riscos, mas tem outras que não procuram, simplesmente fazem porque acham muito interessante. É muito interessante ele montar seu próprio negócio, é aquilo que eu falo para ti. A pessoa que vai montar seu próprio negócio, ela não pode ir na emoção, ela tem que fazer a análise, né? A análise do que ela está montando. É muito importante ela já começar com a sua empresa, óbvio, com aquela empresa que já está solicitando e oferecendo esse serviço. Mas ele tem que ter essas alertas que ele pode aumentar o seu volume de vendas e de negócios, que não fique só num fornecedor de serviço, né? A tendência é ele também buscar outros mercados, não deixando de atender a necessidade do empresário que
está ajudando diretamente, abrindo, né, fazendo com que o ex-funcionário monte sua empresa para terceirizar para ele. Mas ele tem que tomar o cuidado. Aqui em Brusque, qual é a área que mais busca informação no Sebrae? Nós temos aqui a indústria têxtil, que é muito forte, né? Isso em toda a sua rede, seja na confecção de malha, seja no tecido plano, seja na confecção final ali da moda, né? Como da metal mecânica. Né? Sim. O que tem também os serviços, que é muito forte aqui na cidade, né? Mas o que tem que tipo de empreendedor busca informação no Sebrae em relação a esses setores? Então, o nosso município e a nossa região, ele é forte mesmo no setor têxtil, como você colocou, e hoje está entrando o metal mecânico também, que é outro setor que tá crescendo na nossa região. A construção civil é outro setor que também vem crescendo, né? Mas tem outros setores que mais nos procuram, são os serviços para esse setor. A parte econômica em si, que nos procuram, né? Que são os prestadores de serviços, exatamente isso que a gente estava comentando, que a pessoa lá monta a empresa e começa a prestar serviço para as grandes empresas, né? Mas tem o setor do comércio, o setor do serviço, que vem forte também. O setor do comércio aqui no nosso município ele é muito forte, né? Principalmente do setor da confecção têxtil em si. Né? Então, ele é um setor forte que a gente tem que sem dúvida, computar, né? Como o setor econômico do município e região. Você fala em programas, né, que o Sebrae oferece uma série de projetos, né, para esses empreendedores. Quais são esses projetos? Você poderia citar, talvez tenha muitos projetos, mas que tipos de projetos você citaria que são importantíssimos nesse momento? Bom, a gente trabalha dentro do Sebrae com dois tipos de projetos, que é projetos coletivos, que a gente vem trabalhando em setores, e os projetos individuais que abrange as entidades empresariais, abrange a universidade, os institutos tecnológicos em si. Né? Então, os projetos do projeto coletivo, como a gente fala, né, a gente trabalha hoje na nossa coordenadoria com 17 projetos. Eu posso citá-los, né, da coordenadoria como modo geral, como o que está acontecendo na cidade de Brusque. Né? Pode ser aquilo que está acontecendo por aqui. O que você poderia... Na nossa região. Na nossa região. E quando a gente fala em coordenação aqui de Brusque, você está falando de Guabiruba, Botuverá, Brusque, naturalmente. E Pega Nova Trento também. Pega Nova Trento também. Isso. Essa é a tua responsabilidade aqui. A minha responsabilidade na micro-região que a gente coloca, né? Então, o que a gente está trabalhando aqui? O projeto da construção civil, que tivemos a feira, que foi um sucesso também, da construção civil, que a gente 2 anos de trabalho em cima desse projeto. Nós temos o projeto Turismo Religioso de Nova Trento, né? Que aí a gente está trabalhando, bem dizer, toda a parte do turismo, não só de Nova Trento, mas começamos desde o Vale do Rio Tijucas e também abrange aqui, né, algumas ações direcionadas a Zambuja. Né? Nós temos o projeto do metal mecânico, né, que a gente está trabalhando com o pessoal do metal mecânico, e nós temos o projeto da confecção, né, que vem há um longo tempo, porque esses setores que a gente escolheu, né, esses setores a gente escolheu porque é a tendência da economia cada vez mais forte. Então, o Sebrae, quando ele faz o estudo de viabilidade de projetos, né, a gente faz a nível estado e a gente vê onde os municípios estão e região que estão crescendo. Então, aí a gente trabalha na nossa região de Brusque esses 4 grandes projetos. Fora os projetos que tem empresas da nossa região que ela automaticamente vai participando dos nossos eventos individuais. Que individuais abrange desde a parte
do fomento da gestão da coordenadoria em si, o atendimento individual por território, que são as consultorias de Sebrae Tech, né, que é melhoria de processo e de produto. Nós temos o projeto Ali, que também atende a nossa região, que é o agente local de inovação, que vai nas empresas, faz esse atendimento de inovação para o empresário. E esse programa ele é todo gratuito, né, do agente local de inovação. Ele vai na empresa, né, na verdade, consultores ou futuros consultores que estão no CNPq, são bolsistas do CNPq, que eles são treinados para buscar a inovação de cada setor, tanto da indústria, do comércio e da prestação de serviço. Esse é mais um projeto. O projeto Negócio a Negócio é o projeto que também estamos trabalhando na nossa região, que é aquele consultor que bate na porta do micro e pequeno empresário, que faz o atendimento, que faz o levantamento do diagnóstico e traz as soluções e produtos do Sebrae. Nós temos o projeto de implantação da Lei Geral, que são para os municípios da nossa região como um todo, né? Que é a nível de estado, a gente faz esse atendimento. Nós temos o projeto da internacionalização, que é o Exporta SC de Santa Catarina, que nós temos aqui na nossa região em torno de 8 empresas que estão dentro desse projeto, para fazer uma venda direcionada a nível internacional. Hoje nós estamos focados mais para essas empresas, em torno do estado, em torno de 50, nós temos aqui em torno de 8 a 10 empresas, que estão levando seus produtos a nível internacional, através do Exporta SC, que é um projeto que começamos esse ano, que provavelmente o ano que vem vai vir mais, para mais empresas, né? Nós temos o projeto do Crescendo e Empreendendo, que é outro projeto que a gente trabalha muito com os universitários, né? E também o projeto que faz com que o nosso universitário ele possa buscar a parte de plano de negócios, futuros projetos em si. E nós temos o PROGEP, que é o Projeto Jovem Empreendedor, que são para as escolas, né? A gente já está trabalhando a parte do empreendedorismo para o colégio, tanto o colégio hoje aqui na nossa cidade de Brusque, a gente está trabalhando com o SESI, né? Com o SESC, que a gente já trabalhou um grupo de alunos, e agora estamos trabalhando com alguns municípios da nossa região, que é direcionado aos colégios municipais. Brusque não temos ainda esse projeto no poder público municipal, e a gente optou simplesmente para atender a princípio 5 escolas do Vale do Rio Tijucas, onde Nova Atlântica está inserido dentro desse município, né? E dentro desse projeto. Outro projeto é estadual de acesso ao mercado. Esse projeto a gente fez várias sessões de negócios, rodadas de negócios, fazer com que o nosso empresariado ele vá buscar vender o seu produto, colocar o seu produto no mercado. O projeto Compras Governamentais do Estado de Santa Catarina, que é projetos fazendo com que a micro e pequena empresa ela possa vender, né, para o Estado, vender para o poder público municipal. Projeto Prêmio e concursos, por exemplo, o Sebrae Meu Sonho Meu Negócio, que é para aquela pessoa que está na informalidade, né? Então, inclusive, eu entreguei essa premiação sexta-feira, foi para um empreendedor de Porto Belo, que ele ganhou uma premiação de 10 mil, e o Sebrae, em parceria com o meio de comunicação de Itajaí, inclusive a RIC Record, né? Nós temos uma parceria com ela, uma premiação de 10 mil, né? Onde essa pessoa vai investir, vai fazer um plano de negócio, né? E vai investir no que ele é melhor para ele em termos de melhoria do ambiente, de compras de produto de matéria-prima ou automaticamente de máquinas e equipamentos. Então é interessante, inclusive nós podemos pensar futuramente de fazer também via a TV Brusque alguma premiação,
né? E com isso, o Sebrae ele entra com 30 horas de consultoria para ele montar o seu plano de negócio, para ele ver exatamente como está o seu registro da empresa e fazer com que ele faça os seus controles administrativos, financeiros, né? E ali a gente faz também, por exemplo, quando essa pessoa ela fez o concurso, ela tem o direito de participar de alguns cursos do Sebrae, né, que esteja acontecendo na região onde ele mora. Então é interessante esse projeto, né, que como a gente já fez. E nós temos o projeto de disseminação de boas práticas do cooperativismo de crédito, que são as rodadas de créditos. A gente trabalha com vários bancos que está oferecendo crédito para as micro e pequenas empresas. A gente faz uma rodada de negócios com essas empresas, faz a apresentação dos produtos de crédito, né? E ali faz a negociação entre o empresário com os agentes de banco. Eu estou conversando com o nosso amigo Alcides Cláudio Sgrotti Filho, que é coordenador regional aqui do Sebrae para a região aqui de Brusque. Nós vamos ao intervalo comercial. Após o intervalo, voltaremos com a continuidade dessa entrevista aqui no programa Derlei Silva, o Estúdio Mais. De volta com o programa Derlei Silva, conversando aqui com o nosso amigo Alcides Sgrotti, que é o coordenador regional do Sebrae de Brusque. Alcides, você falou há pouco educação empreendedora, inclusive citando aí vários dos projetos, desses programas que o Sebrae colocou ao longo deste ano 2015. A pergunta, aquela, imagino que já fizeram muitas vezes para você, o empreendedor, ele nasce naturalmente ou ele precisa aprender a ser empreendedor? Você falou aí em relação às escolas, né, projetos, eu fiquei aqui imaginando como seria ensinar alguém a ser empreendedor. Eu fico pensando que muitas vezes isso está mais no DNA, sei lá, ou mesmo uma situação da pessoa, porque você vê tanta gente de sucesso que não foi nem para a faculdade, que às vezes nem o primeiro ano, ou primeiro grau, como a gente chamava, né? Ensino fundamental não tem, e fazem sucesso. Embora, vamos citar um nome aí, o fundador das Casas Bahia. Quando você começa a ler a história daquele cidadão que saiu da Polônia durante a Segunda Guerra, foi morar na Alemanha, era judeu, foi perseguido, os pais foram para o campo de concentração, ele foi morar na Bolívia, a Bolívia veio para o Brasil, né? E no Brasil, de repente, o cara começou a vender de porta em porta, mais tarde abriu uma loja e essa loja tornou-se esse gigante que é Casas Bahia. Estou citando aqui, fazendo uma propaganda, mas para ilustrar aquilo que nós estamos tentando fazer a reflexão, ou seja, o empreendedorismo muitas vezes está dentro da pessoa, ela não sabe ou ela é preguiçosa? É assim, ó, o empreendedorismo, é muito interessante falar sobre isso, né? Porque o empreendedorismo, todo mundo ele tem um lado empreendedor, só que ele não está sendo despertado, esse lado, né? A gente sempre foi ensinado, de lei, a servir as pessoas, mas nunca a gente foi ensinado a tu buscar as informações, né? Por exemplo, eu me coloco como uma pessoa que eu sempre fui preparado para prestar serviço às pessoas, né? Mas não quer dizer isso, né, que eu não possa abrir o meu próprio negócio. Pelo contrário, eu tenho informações bastante para me colocar, né, como sendo o empreendedor, o futuro empreendedor. Só que para ser empreendedor não é necessário tu também ter empresa. Você pode ser um bom funcionário, né, e que você possa levar esse lado empreendedor dentro dessas empresas, né? E quando tu diz assim, que a pessoa ela nasce com isso, algumas pessoas, quer dizer, todo mundo nasce com as características empreendedoras, só que umas, elas se despertam mais do que as outras, né? Às vezes a pessoa ela é empreendedora, não só porque ela montou seu próprio negócio,
Pelo contrário, ela é empreendedora porque ela vai buscar as características empreendedoras, ela vai despertar mais. Nós trabalhamos com várias características, em torno de 10, em cima das 10 tem mais 20, 30 características empreendedoras, né, que a pessoa vai no dia a dia colocando em prática. Então, o que é o nosso papel? O nosso papel é despertar, sim. Né? Quando a gente fala em projeto jovem empreendedor, tal, é fazer com que essas crianças, né, essa juventude, né, que a gente começa já desde a quarta série, né, trabalhar esse projeto empreendedor e vai até a 7ª série e assim vai, né? Esse é um projeto que começou o ano passado, do jovem empreendedor, né? E ali a gente está trabalhando, sim, levando aquela sementinha para aquela pessoa bem jovem, para ela começar a despertar o empreendedorismo, né? Saber exatamente, porque o mercado hoje, ele exige disso, né? E a nossa região é uma região muito empreendedora. Quando tu diz assim, a pessoa nasce com isso, né? Também tem esse lado do nascimento, do convívio dessas pessoas diretamente com seus pais, diretamente, que já vem trabalhando em cima desses empreendimentos em si, né? O empreendedorismo tem a ver com coragem? Também tem. Ou deve-se separar a palavra coragem daquilo que pode ser dito também como uma pessoa cautelosa? Porque às vezes o cauteloso é confundido com o covarde, né? Mas assim, ó, o empreendedorismo não é coragem. Ele tem que correr riscos calculados. Entendeu? Antes de você fazer alguma coisa, você tem que analisar o risco que você está fazendo. Isso, não digo que é coragem, sim, você tem que aprender exatamente, primeiro, o que você está fazendo e correr o risco de fazer e de ver as consequências. Esse é o papel do empreendedor. O empreendedor é aquele que vai buscar coisas que nós não temos aqui no momento, vamos supor. Vamos buscar novas ideias, né? Ou então você já está com uma atividade e você tem que melhorar a sua atividade. De que forma você vai buscar? São ferramentas de inovação que você tem que implantar. Às vezes você faz as coisas, né, por impulso. Se você for fazer por impulso, aí você vai correr esse risco, né, de também você perder o seu recurso. Então, o empreendedor, ele aposta sim, mas riscos calculados. Ele não joga a coisa simplesmente por jogar. Ele faz análise antes de começar a investir em alguma coisa. Quando a gente diz assim, mas por que aquele empresário ele está se saindo mais do mesmo setor, do mesmo segmento do que eu? Peraí, ele deve ter outros conhecimentos, que às vezes nem precisa de estudo, mas de conhecimento, de mercado, né? Mas para isso, ele sempre vai, né, colocando, dando o seu passo conforme a sua perna. Às vezes, se tu esticar demais os teus passos, automaticamente você vai se machucar. É o que acontece com o empresário. Se o empresário, se ele começar, vamos supor, a desviar, né, o desviar que eu digo é investir no lado pessoal e esquecer um pouco o lado da empresa, e começar a gastar muito mais do que seu prolabore, a tendência é que logo essa empresa, esquecer dela, de não investir em inovação, de não investir nas pessoas, de não aumentar seu mercado, a tendência dessa empresa é fechar. E o lado pessoal também, no início vai estar muito bem, né? Mas a tendência também é daqui a pouco não ter mais aquilo para manter ele no lado pessoal, porque a empresa também não está mais ganhando o suficiente para manter ele num nível, né, de despesas altas que ele vinha acontecendo. E é fato, o empreendedor também, ele não significa que ele tem que ser alguém de determinado setor, né? O jornalista não precisa ser ele quem vai abrir uma empresa,
sei lá, um jornal impresso ou uma empresa de comunicação como uma TV ou uma rádio, né? O Sim. empreendedor não precisa ser alguém que trabalha na área da metalurgia para ter alguma relação com uma empresa. Ele precisa ter ideias, ele precisa ter dinheiro também, precisa ter, né? Sim, tem que ter o capital inicial. Mas é possível dizer que alguém pode começar uma empresa sem capital? Olha, a gente orienta sempre a pessoa que tiver que investir em alguma coisa, ele tem que ter o capital. Mas o capital é o capital do investimento ou você fala aquele capital de caixa para deixar lá para Capital de investimento e capital de caixa. Porque não adianta você também, por exemplo, eu tenho 10 mil reais, eu vou montar uma empresa com 10 mil reais. Só que não esquece que a empresa, ela até começar a lucrar, entendeu? Ela leva já para empatar, né? Para pagar as dívidas, no caso de uma alocação, no caso de um funcionário, você tem que pagar todo mês. Então você, de vez montar uma empresa de 10 mil, você vai montar uma empresa de 5. E 5 você guarda para fazer o giro daquela empresa um certo período, para ela começar a sobreviver, entendeu? E aí, quando a gente diz que depois de 2 anos, tal, que a empresa vai ter uma lucratividade e tal, sem dúvida, é um período de conhecimento que você vai ter que ter do seu próprio negócio antes de montar, mas é o período de sobrevivência. Mas esse período de 2 anos, ele é um período padrão ou depende do segmento? Não, isso é um estudo que a gente fez, um levantamento a nível Sebrae Nacional, que as empresas, ela passa por esse período. Agora tem empresas, você diz mais, vou montar uma empresa, só vou ganhar daqui 2 anos. Não, não é isso que eu quero dizer. Que a partir de 2 anos ela já está fixa no mercado, né? Mas nesse período aí, ela tem, mas tem gente que ganha dinheiro já no primeiro mês, no segundo mês. Tem gente que ganha, mas por quê? Ele já está preparado para botar esse produto, já está vendendo esse produto e já está no lucro, né? Mas ele tem que ter a segurança, mesmo que ele está ganhando, ele tem que ter essa segurança para ele ter um fôlego. Por que muitas empresas que a gente vê aí, daqui a pouco, abre a sua lojinha, daqui 6 meses ela fechou? Porque ela não fez o dever da casa. Ela não fez um plano de negócios, ela não guardou o recurso para ela se manter naquele período, entendeu? E fazer com que ela se estabeleça no mercado. Então isso ela não fez, então a tendência dela é fechar. E aí o sonho também vai se acabar. Quando vocês são procurados no Sebrae, quase sempre o empreendedor, qual é a maior preocupação dele? A maior preocupação em relação à mão de obra, a maior preocupação é o pagamento dos impostos, maior preocupação é já ter os clientes, a formação dos clientes, porque eu penso que às vezes quem vai abrir um negócio, mais ou menos já tem um conhecimento do mercado, né? Já tem uma perspectiva de mercado, só vai ali para que vocês digam o amém, Dirley, pode, lá abre isso aí que vai dar certo. Não, Dirley, aparece pessoas que às vezes não tem nem o conhecimento de que ela quer montar. Certo. Vai lá para buscar uma ideia. Ela vai buscar ideia. Então a gente tem um banco de ideias, 700 ideias e tal, mas não é só o banco de ideias que a gente vai passar para ela. Ela tem que fazer o plano de negócio. Se é viável ou não ela montar aquele próprio negócio. Vem pessoas de tudo quanto forma e de setor para buscar informação. Hoje estão nos procurando, tanto é que os números que a gente tem, depois a gente vai passar, em termos de atendimento e tal, é um volume considerável hoje na nossa coordenadoria regional. E aqui também, aqui a gente é bastante procurado. E quanto mais que nos procuram, mais a gente fica contentes com isso, porque a gente está levando o nosso objetivo, o nosso trabalho, nossos objetivos, que é a informação para eles. Agora sim, Dirley, tem muitos aventureiros que a gente tem que chegar lá e colocar ele, sentar com ele, mostrar para ele que é importante ele fazer o plano de negócio, é importante ver exatamente como se registra uma empresa, é importante ele fazer um plano de marketing, né? E é importante ter os controles administrativos. Porque se ele não tiver isso,
né? Ele simplesmente vai aquilo que eu falei, ele vai pela emoção, a tendência ele é fechar, ele não é continuar a ideia, aquele sonho, aquela ideia que ele tem. Tem muita gente que chega correndo com a gente e tal. Ah, mas eu já tenho a sala. Ah, mas... Porque existe a pressão, né? Eu tenho dinheiro, existe a pressão de uma pessoa que vai oferecer uma sala e é um estabelecimento que é um ponto, tal, porque é um ponto estratégico, tal. Né? Então isso tem que cuidar, né? Tem que cuidar porque as pessoas, elas trabalham muito em cima da emoção. Eu sempre coloco, você por que estás falando muito emoção, muito razão? É exatamente isso. Porque as pessoas, elas são incentivadas a fazer, né? A executar, mas ela não vê a consequência, né? Que ela pode causar para ela mesma. Agora, quando a pessoa ela sai com a informação correta, sem dúvida, ela não tem condições de errar. O mínimo de erro vamos supor, de 80-20 ou 90, se ela fizer um bom plano de negócio. Porque ela também, no plano de negócio, ela não pode mentir para ela mesma. Uhum. Porque o passo a passo de um plano de negócio, ele vai mostrar do seu concorrente, desde a matéria-prima que ele vai buscar, de onde que ele vai botar, o ponto de equilíbrio. Dentro desse plano de negócio tem um ponto de equilíbrio, onde a empresa ela tem que chegar a vender o seu produto para manter no mercado. Se ela fizer isso corretamente, a tendência é ela se manter no mercado. Muito bem, eu estou conversando com Alcides Cláudio Sgrotti Filho, que é coordenador do SEBRAE aqui para a região de Brusque. Nós vamos ao intervalo comercial. Após o intervalo, voltaremos com o último bloco aqui do programa de Dirley Silva, o Estúdio Mais. Programa Dirley Silva, Estúdio Mais, conversando aqui com o Alcides Sgrotti Filho, ele que é o coordenador do SEBRAE aqui da região de Brusque. Brusque, Guabiruba, Botuverá e Nova Trento compreende a região do Alcides. Antes de entrarmos aqui sobre as metas desse ano 2015 e os percentuais alcançados ou até superados, o Alcides, eu gostaria que você descrevesse um pouquinho hoje o mercado aqui na nossa região. Brusque sempre foi, digamos assim, a mãe do mercado, né? Sempre foi quem mais impulsionou Guabiruba, Botuverá, talvez Nova Trento. Nós temos uma ligação mais forte com Guabiruba e Botuverá. Hoje você vai em Guabiruba e você vê o que cresceu aquela cidade em matéria de empresas que hoje são empresas de grande porte, na área mecânica, na automecânica, na metalmecânica, na própria construção civil e muito mais ainda na indústria têxtil, né? Botuverá também, outra cidade que toda vida que saía o IBGE, o pessoal de lá reclamava, diminuiu a população. Hoje estabilizou-se, nós temos um aumento. E Nova Trento a mesmíssima coisa, né? Nesses últimos 10, 12 anos aí tem se observado isso. Qual é, na tua avaliação como membro do SEBRAE, como um estudioso em relação a esses fenômenos, talvez a grande célula está aqui em Brusque? Dirley, o que eu coloco para vocês, né, de modo geral? O polo que mais cresceu, né, o polo metropolitano que mais cresceu, na verdade, né, é a nossa região. Né, é a nossa região do Vale do Rio Itajaí, com a nossa região de Brusque, né, todos os municípios, né, que está dentro que a gente está falando hoje de Brusque, Nova Trento, Guabiruba e Botuverá, cresceram, todos eles cresceram, né? E eu digo assim, é uma mola propulsora do polo metropolitano, né? Depois vem Itajaí, vem Balneário, né? Vem toda aquela parte do Vale do Rio Tijucas, né? Que também está crescendo. Então, todo esse polo metropolitano,
a nível estado de Santa Catarina, é o que mais cresceu, em primeiro lugar. Desde o ano passado ele vem crescendo, né? O que eu começo a desenhar um pouco em termos de crescimento e que os municípios, que os municípios, de modo geral, desde o poder público, né, ele tem que pensar em diversificação dos setores, não ficar só com um setor ou dois da economia. Nós temos que diversificar os setores dentro dos municípios para que os nossos municípios eles cresçam e quando vier alguma crise, alguma coisa de um setor, o outro cobre. Agora, o que a gente, em termos de estudo, a gente faz, desses 4 municípios, o que mais assim tem uma segurança em termos econômicos, hoje, você sabe qual que é o município? É o de Nova Trento. Por que Nova Trento? Eu vou explicar isso, sabe por que de Nova Trento? Em termos de setores, né, que trabalham mais do que um setor. Nova Trento, ele trabalha a construção civil, a mão de obra da construção civil, ele trabalha o agrícola, a vinicultura, ele trabalha o calçado, ele trabalha a confecção, ele trabalha o turismo, hoje religioso, que abrange o município, né? Então, um município daquele porte, quanto maior ele se diversificar assim, ele não sente muito os embalos, né, os abalos da economia, e ele se mantém, porque um setor cobre o outro, né? Nós aqui na cidade de Brusque, a gente vem crescendo muito, né? Guabiruba vem crescendo, Botuverá vem crescendo, mas nós temos que diversificar um pouco mais esses setores, né, os setores da nossa economia, para que nós possamos também ficar mais tranquilo, né, no mercado. Isso é de extrema importância. Por quê? Né? Porque se houver algum problema, né, um setor abrange o outro. Eu digo que, em termos de crescimento, né, o município, de todos eles, o que mais cresceu, sim, foi Brusque, né? O nosso polo aqui é o que mais cresceu, vem se diversificando no setor de prestadores de serviços, tal, mas na parte da industrialização ele tem que abranger mais, ele tem que buscar mais nichos de mercado. Mas hoje é certo dizer que já não há mais uma dependência tão grande assim de cidades como Botuverá e Guabiruba em relação a Brusque? Sim, por quê, né? Porque eles também, hoje os municípios, o município de Botuverá, ele vem crescendo na área industrial também. Antes era só a área da produção agrícola, né? Hoje ele está se focando muito na área industrial e principalmente na área têxtil e confecção, né? A gente vê aí que esse município ele também vem crescendo. E outro município que vem crescendo muito é Guabiruba. Guabiruba hoje já estamos mais com quase 25 mil habitantes, se eu não me engano, né? Se já não ultrapassou isso, né? Pelos números, a gente vê que Guabiruba ele também ele vem na força de Brusque e automaticamente do setor têxtil, ele que é o mais forte, também vem crescendo muito mais do que outros municípios da região. Mas isso faz com que gera emprego, gera renda, mas nós só temos que ter um pouquinho de cuidado para a gente fazer com que possamos diversificar mais o setor. Por exemplo, tem um projeto que, se tudo der certo, a gente vai trazer um projeto de TI, né, aqui para a cidade de Brusque. A gente tem bastante empresas que estão trabalhando nesse setor, na área de TI, né, TI de games, TI de modo geral, né? Então, nosso objetivo, sem dúvida, é trazer um novo projeto também para a cidade de Brusque. Então, tudo isso está sendo mapeado para a nossa coordenadoria, em torno de 20 projetos, de modo geral, né? Mas Brusque, para nós, assim, ela nos dá, né, condições de botar mais projetos para cá. Eu vejo aqui as metas de 2015
e os números alcançados pelo SEBRAE, sob comando do Alcides. Número de empresas atendidas, 15.915. Até o momento. Até o momento. 108% era para atender 14.695, a meta acabou ultrapassando a perspectiva. Número de empresas atendidas em inovação, 1.394, alcançou até agora 71% da meta. Número de empresas MEI atendidos, 129%, ultrapassou a meta. Agora 7.904, a meta era 6.111. Número de microempresas atendidas, 7.379 é a meta, já foram alcançados aí 97%, 7.170. Número de pequenas empresas atendidas, 70% da meta alcançada, foram 841 empresas atendidas. Número de fidelização das empresas, 11.300 empresas, 138%, o número era de 8.210. Bom, esses números aqui, em tempos de economia, digamos assim, em frangalhos, não quero chegar tanto, a palavra talvez seja pesada demais, mas em momentos assim de bastante adversidade econômica, vocês do SEBRAE demonstram que é possível vencer tudo isso, então. É possível sim. Nós, da Coordenadoria da Foz do Itajaí, nós, em termos do Estado de Santa Catarina, de todas as coordenadorias do SEBRAE, é o que mais tem projetos. Nós temos hoje, esse ano, nós estamos com 17 projetos, que é aquilo que eu já comentei no início da nossa conversa, né? E aí nós temos as nossas metas, né? O SEBRAE Nacional, Santa Catarina, nós temos as nossas metas físicas, metas financeiras e metas mobilizadoras, né? Onde que o Dirley colocou aqui as nossas metas mobilizadoras. Esses são números que eu tirei hoje mesmo do nosso sistema online. E aí, em cima desses números é que a gente tem condições de tocar, de ver exatamente onde que a gente tem que trabalhar mais, né? Por exemplo, as metas mobilizadoras, o que está tendo um esforço maior agora, que inclusive devido a outubro agora que aconteceu a Semana de Inovação, pegamos muita chuva, tal, fizemos várias ações de Semana de Inovação. Mas como eu tenho uma meta para cumprir, né, que também está chegando quase ao número necessário, né, a gente está fazendo mais esforços para ter mais atendimento na área de inovação, né? E a outra meta, que é EPP, para nós é dificultoso atender esse empresariado, porque ele não nos procura, nós temos que procurar ele. Então a gente tem que bater em porta, né, e fazer o atendimento individual, porque às vezes a empresa que já está constituída, que está um pouquinho maior, ela tem que nos procurar também, porque muitas coisas a gente pode ajudar elas, né? Então, são metas que são colocadas para a gente executar e vamos à procura, né? Sem dúvida, os nossos números são bons números, né, que a gente coloca, e tão logo, né, ainda para nós falta mais um mês e meio, um mês, né, a gente consegue fazer todas essas metas a passar de 100%. Desde que foi implantado o MEI aqui no Brasil, já vai para 2 anos, eu acho, 2 ou 3 anos? Vai para o terceiro ano. Terceiro ano. Foi uma atacada que deu certo? Sim, sem dúvida. O MEI a gente estava vendo que o atendimento dele, ele não estava sendo feito corretamente. Ele estava esquecido. Era uma classe que estava vindo na informalidade, mas estava solta, estava muito solta. Então a gente só estava trabalhando, bem dizer, a micro, a pequena empresa, a média empresa. Só que o micro do micro a gente estava, porque a classificação dele já começou a aparecer antes, né? E com essa nova o novo encaixe, a nova programação do SEBRAE, é que nós tínhamos que atender, que vinha aparecendo constantemente para a gente, essas pessoas que não estavam sendo atendidas, né? Então, hoje,
quem é o EI, que é o EI, o empreendedor individual, que é o microempreendedor individual, hoje ele está todo assistido perante o Sebrae. Né? Se você analisar o que nós temos de atendimento para essas pessoas que estavam na informalidade, hoje ele tem condições de ter o seu CNPJ, ele tem condições de ser um empresário, né? E futuramente ser um grande empresário. Por que não? Porque todas as grandes empresas, elas começaram pequenas. Se tu for analisar o histórico de todas essas grandes empresas, elas não cresceram grande. Já começaram devagarinho, porta em porta, foram crescendo, né? E hoje são grandes empresas na nossa região. Tem várias empresas de vários setores. Mas, quando a gente tem que apostar no início, como a gente já vem apostando no jovem empreendedor, né? Na informalidade, ele pode ser um grande empresário. Então, o EI ele tem toda a parte gratuita, desde consultoria gratuita, são as oficinas gratuitas, entendeu? São palestras gratuitas, são consultorias gratuitas. Então, todo o EI empreendedor individual, ele tem o Sebrae, né? Para ele entrar lá no Sebrae e ter todas as informações, para ter a segurança do que ele está fazendo. É importante isso. Né? Alcides Mais, eu sou hoje simplesmente um pequeno empresário que trabalha, vamos supor, de pedreiro ou de servente, que eu quero comprar uma maquininha, não posso, tal. Né? Tem também as linhas de créditos para eles, né? O juro zero, vamos supor, com os bancos de microcréditos que a gente tem na nossa região e no nosso município de Brusque, Nova Trento, Guabiruba, eles fazem o atendimento, Botuverá faz o atendimento. Mas hoje, em termos de bancos de microcrédito, nós temos aqui na cidade de Brusque, nós temos o Profomento, nós temos o Banco do Empreendedor, nós temos o Blue Sol, nós temos as cooperativas que estão vindo com a força toda, e também tem o Banco do Brasil, Caixa Econômica, que também trabalha nessa linha de crédito. Né? Então, crédito existe, falta tomadores, bons tomadores. Né? Às vezes, no momento que a gente se passa, né, tem que ser analisado também para tu pegar o crédito. Você não pode simplesmente pegar um crédito para tapar um furo, né? Porque senão você vai abrir um outro maior ainda e você daí não consegue pagar. Então, toda a facilidade tem para o EI, que é o empreendedor individual. Né? Mas só ele tem que fazer sempre aquela parte da avaliação. Agradeço a presença do nosso amigo o Alcides Cláudio Sgrotti Filho, que é coordenador regional do Sebrae. Alcides, muito obrigado. Obrigado, Dirley, muito obrigado pelo espaço que nos estão dando. Estou sempre à disposição de vocês, o Sebrae de modo geral, tanto aqui na cidade de Brusque, né? O nosso escritório fica aqui na Paz Leme, aqui na cidade de Brusque, atrás de Feliciano Pires. Estamos de portas abertas, aí nós temos a Juliana, a Adelina para fazer o atendimento de vocês. Todo de vez em quando na cidade de Brusque também, né? Moro na cidade de Brusque, eu me orgulho de morar aqui nessa cidade, que é uma cidade muito próspera, né? Com a população muito boa, muito amiga, mas também estou na Rua Brusque, lá em Itajaí, na Rua Brusque, na frente do antigo Milinha, né? Que é a nossa coordenadoria e o nosso escritório de atendimento também. Então, estou à disposição de vocês, né? Podemos fazer outras parcerias também, futuras. Né? Quem sabe, né? A gente pode lançar um projeto aqui do empreendedor, do jovem empreendedor, né? Mais ou menos desenhado como a gente tem parceria com outras emissoras. Agradeço o nosso amigo Alcides, quem sabe, vamos conversar aí com a direção da emissora e está lançado o desafio aí. Talvez a gente possa para 2016 trabalharmos em parceria também. Não só essa parceria de divulgar o trabalho que o Sebrae realiza, mas também nos inserirmos nesses projetos, nesses trabalhos. Amigo assinante da TV Brusque, um grande abraço e até o próximo programa de Dirley Silva com mais um assunto de interesse da nossa comunidade. Até mais!